Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 21 de maio de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 9 do nosso trimestre, cujo tema será Jacó, o enganador. O texto base para o nosso estudo encontra-se em Gênesis 27, verso 36, que diz assim: Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, então, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? A lição dessa semana vai continuar a história do patriarca Isaac, na sua família. Uma família como qualquer outra família que nós poderíamos encontrar no século 21. Não é porque Jacó e Esaú, filhos de Isaac, que por sua vez era filho de Abrão, que por sua vez havia sido chamado pelo próprio Deus e recebido promessas tremendas de que dele se faria uma grande nação, que essa seria uma família perfeita. Como vimos nas últimas semanas, enquanto estudamos a família de Abrão, Abrão era um homem semelhante a cada um de nós, com suas falhas, com suas virtudes. Sará, sua esposa, igualmente, não era uma mulher perfeita, também tinha suas dificuldades, seus problemas, assim como também tinha suas virtudes. O que precisamos entender é que Deus não nos chama porque somos perfeitos, mas apesar das nossas imperfeições. E é exatamente nessa perspectiva que, quando olhamos aqui para a história sagrada, descobrimos algo realmente fantástico. Esses 2 filhos que vêm à família do Isaac, vêm com muitas diferenças um em relação ao outro, apesar de serem gêmeos. As aparências deles já eram completamente diferentes. Esaú, extremamente peludo, ruivo, enquanto Jacó era um pouco mais franzino e ao mesmo tempo liso. Quando se olha para o temperamento desses 2 rapazes, temperamentos completamente diferentes. Jacó um pouco mais tímido, introvertido, vivendo na barra da saia da mãe, enquanto Esaú muito mais ativo e de alguma maneira aventureiro, dedicou-se desde muito cedo às suas caçadas. O pai se deliciava com as suas histórias, bem como com a sua caça, enquanto que Rebeca, por sua vez, se identificava muito mais com o filho Jacó, que acabou se dedicando muito mais aos afazeres domésticos do que qualquer outra coisa. Você percebe pelo próprio contexto do texto que Jacó era um excelente cozinheiro, talvez porque tenha passado tanto tempo no próprio acampamento junto da própria mãe. Os meninos vão crescendo e você percebe que essa família, que era uma família também que tinha promessas da parte de Deus para com eles, era uma família que também teve que lidar com problemas ligados ao caráter desses meninos. Desde muito cedo, ambos foram fazendo escolhas. Esaú tomou um caminho que o levaria cada vez para mais longe de Deus e, é claro, também dos propósitos que Deus tinha para ele. Enquanto Jacó almejava a bênção de Deus, mas para poder alcançá-la, tomou caminhos realmente muito complicados. Enganou o próprio pai, enganou o irmão, roubou o irmão, teve que fugir de casa, porque senão acabaria sendo assassinado pelo próprio irmão. Quantas dores esses 2 filhos devem ter dado para o coração do velho Isaac, bem como da Rebeca? Quanta coisa difícil deve ter sido vivida nessa família. Jacó entendeu desde muito cedo que as promessas de Deus feitas a Abrão e a Isaac se cumpririam nele. Não porque Deus fosse arbitrário, mas porque Deus sabia que, apesar de ser um diamante bruto, ele poderia ser polido no decorrer da sua vida e as promessas de Deus poderiam, de alguma maneira, acontecer através dele. Você percebe que a única coisa boa que Jacó tinha, Jacó queria a bênção de Deus, mas tinha sérias dificuldades de caráter. Como já mencionamos, enganou o próprio pai, o irmão, foge de casa para não ser assassinado pelo próprio irmão, e ele vai reparar que no decorrer da sua trajetória, o Senhor Deus esteve trabalhando com ele. Deus aparece para ele em Betel, enquanto esse está fugindo do próprio irmão,
o Senhor Deus ali o confronta diante da sua realidade, mostrando que Deus tinha um propósito para ele, que os anjos de Deus estavam ministrando e ligando a terra ao céu, trazendo bênçãos e ao mesmo tempo levando relatórios daquilo que se passava aqui na terra para o próprio céu. Ele toma a decisão de poder viver o plano de Deus, mas ainda vai levar algum tempo até tomar a decisão final de que isso realmente fosse uma realidade. Ao chegar na terra da sua peregrinação, fugindo do próprio irmão, vai ser enganado pelo próprio tio, enquanto apaixonado por sua prima Raquel, trabalha 7 anos por ela, mas o tio o engana, dando como esposa no final desse período a sua filha mais velha, Lia. O fato é que Jacó acaba trabalhando 14 anos para o próprio tio. Você vai reparar na lição dessa semana, enquanto estudamos sobre essa família, de que tudo indica que o Senhor Deus esteve guiando a história de Jacó por detrás dos bastidores. Jacó experimentou a bênção divina mesmo no meio dessa situação toda. No meio do seu exílio, ele acabou tendo seus 12 filhos. Deus o aumentou, ou Deus o abençoou grandemente com riquezas. O fato é que tudo aquilo que nós observamos nessa história indica que Deus cumpre a sua promessa, a promessa da sua aliança, de uma forma ou de outra, independente de quantas vezes o seu povo falhe. Quando olhamos para a história de Israel como nação, vemos Israel falhando vez após vez. Mas quando olhamos para a história do patriarca que deu um nome à própria nação, percebemos esse mesmo patriarca falhando vez após vez. E o Senhor Deus, com paciência, com amor, tentando trazer para perto os seus filhos. É assim que Deus lida com cada um de nós. E nessa semana teremos a oportunidade de entender um pouco disso. Existem alguns elementos que vão ser estudados dentro da lição dessa semana. E quando olhamos aqui para o resumo da lição, nós percebemos exatamente isso. Algumas questões que serão levantadas, como, por exemplo, o contraste entre os gêmeos, o Isaac e, ao mesmo tempo, o Esaú, Betel e Babel, a diferença entre esses dois lugares. A gente vai ver durante toda essa semana também um pouco a respeito disso. Teremos a oportunidade de poder entender a própria religião do Jacó, como foi que o aspecto religioso na vida do Jacó influenciou a sua própria vida, bem como a vida da sua família. Teremos muito o que aprender na lição dessa semana. Vamos pedir a Deus para que nos dê sabedoria para isso? Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela encontramos homens, como cada um de nós, com dificuldades, com lutas, mas que se deixaram ser transformados pelo Senhor. Ajuda-nos a aprender com a história do Jacó essa semana, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?